coruja que o povo desagoirenta e penetrar durante a noite nas igrejas para beber o azeite das lâmpadas é muito comum, sedentária e geralmente distribuída em Portugal. As torres, as minas abandonadas e os edifícios em ruína são os seus lugares prediletos. A velha igreja dos Capuchos, em Azurara, hoje totalmente desaparecida, foi durante muitos anos sua residência habitual. Os montes de dejetos e restos de alimentos indigeríveis acumulados por esta ave sobre o pavimento da igreja, com especialidade no prumo da sanefa do arco cruzeiro, eram tais que neles se contavam por milhares os crânios de rato. Que prodigioso trabalho executado, quem sabe em quantos anos, em prol da agricultura, por uma ave tão caluniada e perseguida. Olá, Zé, E- boa noite, bem-vindo. Olá, Gonçalo. Quem é que tiveste a citar aí? Estive a citar o nosso amigo João Alves dos Reis Júnior, no seu trabalho Catálogo Sistemático e Analítico das Aves de Portugal, publicado em 1931, e que eu já em diversas outras ocasiões mencionei. E eu, quando estava a preparar esta conversa, li este texto e achei que, olha, que era de o ler na íntegra, porque realmente a descrição que ele faz é bastante sugestiva. Não tarda nada, passaram 100 anos sobre essa descrição e parece que, apesar de tudo, pouca coisa mudou. Olha, o que mudou é que há hoje muito menos do que havia, isso é que mudou. Pois, exato. Aliás, já o Coverley, que é outro autor, também nesse caso da década de 40, ele se queixava que as rapinas, já nessa altura, estavam a diminuir em grande número, em grande parte devido à perseguição que lhes era movida, e muitas vezes promovida através das chamadas comissões venatórias, e que as rapinas eram perseguidas por causa dos danos que supostamente causavam à caça e que nem a coruja das torres escapava, apesar dos serviços que ela prestava à agricultura por causa da quantidade de roedores que capturava. Portanto, este decréscimo resultante de uma perseguição já vem de longe e os dados indicam que continua a acontecer. Pois, e esse declínio, portanto, reflete-se no estatuto de ameaça desta espécie, imagino eu. Reflete sim, e eu estive aqui enfim, a tentar perceber, embora sem chegar a grandes conclusões, porque é que esta espécie está atualmente na categoria que está. Ela está na categoria NT. NT, que é quase ameaçada, que é o Near Threatened. Mas segue a mesma linha do que está a acontecer com a Espanha, não é? Exatamente, sem dúvida. Só que o que acontece, o que é dito na lista vermelha é que a população não cumpre critérios que a coloquem numa categoria de ameaça. No entanto, eu estive a consultar uma publicação da CEPEA que saiu há uns 3 anos, em 2022, que era o estado das aves em Portugal, e nessa publicação partilha-se alguns gráficos, partilham-se dados do programa Noctua, que é o programa da CEPEA para o seguimento das aves comuns, noturnas, peço desculpa, das aves noturnas, e um dos gráficos que está partilhado é o da coruja das torres. E esse gráfico evidencia que em 10 anos, que é entre 2010 e 2020, a espécie sofreu um declínio de 70%. 70% é imenso, imenso. E na própria lista vermelha explicam-se os critérios para classificar, para incluir as espécies nas categorias de ameaça. E um dos critérios, que é o critério A2, que vem lá referido na lista para esta espécie, é que se o declínio em 10 anos ou 3 gerações, 10 anos ou 3 gerações, for superior a 30%, ela já qualifica para estar vulnerável. E se for superior a 50%, qualifica para estar em perigo. Ora, o declínio neste caso é de 70%.
E em 10 anos ou 3 gerações, consoante mais longo. A minha dúvida aqui é que eu não sei o que é que são 3 gerações. Não sei exatamente como é que se calcula o número de gerações nas diferentes espécies. Portanto, essa é aqui a minha única dúvida. Eu imagino como é 10 anos ou 3 gerações, consoante o mais longo, presumivelmente nesta espécie 3 gerações serão mais de 10 anos. Ainda assim, a magnitude do decréscimo, que é 70% em 10 anos, leva-me a pensar, atenção, eu não estive ligado à elaboração da lista vermelha, portanto desconheço em detalhe os critérios de análise, mas 70% é muito e leva-me a pensar se não faria sentido a Coruja das Torres estar na categoria vulnerável. É apenas uma, enfim, uma hipótese que eu estou a colocar, porque, como disse, não sei exatamente como é que se calcula estas gerações e, portanto, é possível que não qualifique, mas preocupa-me a diminuição em quantidade e também quando vamos ver no Atlas, que imagino que tenhas consultado o mapa do Atlas, face ao Atlas anterior, aquilo É assustador. é um mar de bolinhas vermelhas de norte a sul. É. Nós já temos referido este É mapa certo. várias vezes Como? e realmente este é capaz de ser de todos aqueles que nós já fizemos até agora, aquele que tem um número muito significativo de bolinhas ou vermelhas, portanto acho que refletem, né, que desapareceu no terceiro Atlas, não é? Sem dúvida. Faço aqui uma salvaguarda que é o seguinte: a metodologia de Atlas, a metodologia das chamadas visitas sistemáticas, é pensada para aves diurnas portanto, é feita durante a manhã para apanhar passeriformes, sobretudo, e apanhar aqui no sentido de observar. Não é uma metodologia que funcione para aves noturnas. As aves noturnas, em contexto de Atlas, obrigam a uma prospeção direcionada nas quadrículas. E, aliás, eu comentei isto outro dia na conversa que tivemos há pouco tempo sobre o noite e bode Nuca Vermelha, em que havia lá uma série de manchas vermelhas em zonas que eu, por exemplo, colaborei muito no segundo Atlas e são zonas que eu andei a prospectar intensivamente no segundo Atlas e que eu desconheço se foram prospectadas de igual forma para aves noturnas no terceiro Atlas. Portanto, é possível que tenha havido um esforço diferente e se o esforço para noturnas for menor, isso vai dar um decréscimo. Ou seja, o decréscimo em termos de distribuição, no sentido em que se houver quadrículas que não são prospectadas à noite, a espécie não vai aparecer. De qualquer forma, apesar desta ressalva, a quantidade de quadrículas vermelhas é enorme, vai de norte a sul do país, e além disso, eu fui comparar com o Atlas espanhol, o terceiro, que também tem estes mapas comparativos, e o panorama é igualmente assustador. Portanto, há um mar de bolinhas vermelhas por toda a Espanha que mostra que esta espécie está a diminuir fortemente no país vizinho. E noutros países europeus acontece o mesmo. Por exemplo, na Irlanda, também consultei os dados do terceiro Atlas a comparar com o segundo, também houve uma diminuição muito expressiva. Portanto, há vários países em que está a haver uma grande redução. A razão é a mesma de sempre para as aves de habitats agrícolas, que é a intensificação da agricultura, o uso de pesticidas e de veneno para ratos, né? De rodenticidas e, portanto, outros produtos que matam ratos, que acabam por contaminar os respectivos predadores e, portanto, as Corujas das Torres podem estar a sofrer com isso. Por Pois cima disto, eu li que esse tipo de contaminação secundária, digamos assim, que para além de muitas vezes alguns desses venenos serem suficientemente fortes para acabarem por matar mesmo a ave que come os roedores, mesmo que isso não aconteça, pode ter, suspeita-se, digamos, o texto não era perentório naquilo, mas levantava-se a hipótese de ter efeitos perniciosos também na questão da reprodução e na capacidade reprodutiva da espécie, não é? pois, porque há substâncias que ficam no organismo e que, mesmo que não levem à morte, podem afetar efetivamente a saúde no sentido da capacidade de resistir a doenças, etc. E, portanto, os indivíduos tornam-se mais débeis. Portanto, esta espécie, sem dúvida, tem sofrido bastante. Aquele gráfico que está no relatório do Noctua, 70% em 10 anos é imenso e é algo que, obviamente, mereceria mais atenção por parte das entidades responsáveis. Portanto, os gráficos de população
os mapas da situação nacional e no estrangeiro e os outros indicadores que existem apontam para uma redução fortíssima da Coruja das Torres. É claro que, para além desta questão dos rodenticidas e afins, há outros fatores de ameaça que pesam sobre esta espécie. Um deles são os atropelamentos. A Coruja das Torres, como se sabe, pousa muitas vezes em postos à beira da estrada, vai caçar nas estradas e acaba por ser vítima de colisões com veículos. E, portanto, não é raro, e já por diversas vezes me aconteceu estar a circular em estradas e ver corujas das torres mortas. Portanto, há aqui vários fatores de ameaça que no conjunto estarão a contribuir para este declínio severo que a espécie atravessa neste momento. Esta espécie também está presente na Madeira, o cenário é idêntico? Em relação à Madeira, bom, a Madeira não tem neste momento uma categoria de ameaça porque a última lista vermelha só foi feita para o continente. O livro vermelho de 2005 tinha atribuído categorias às populações da Madeira e dos Açores e neste caso não há nos Açores, só na Madeira, mas quer dizer que também atribuiu às populações insulares. No caso da Madeira, tinham-lhe atribuído a categoria de Least Concern, em 2005. Como até agora não houve uma atualização, supostamente continua com essa categoria. Por acaso, na página do Atlas, eles apresentam uma estimativa populacional de 500 a 1000 casais, que me parece, se calhar, um bocadinho exagerado, tendo em conta a dimensão da região, porque a Madeira não é uma região assim tão grande e 500 a 1000 casais, a Madeira tem, salvo erro, 700 km quadrados, 740, e portanto 500 a 1000 casais dava um casal por quilómetro quadrado, que é muito, tendo em conta até que uma grande parte da ilha nem sequer tem habitat favorável. Mas pronto, Mas não deixa de ser impressionante quando olhamos para o mapa, também lá estão as bolinhas vermelhas, não é? estão Há e uma verde em Porto Santo, curiosamente, mas no texto refere-se isso da espécie ter desaparecido, de não ter sido detectada na metade oeste da Ilha da Madeira, nem nas desertas. Portanto, enfim, desapareceu de metade das quadrículas. Eu acho que depois esta distribuição que resta não bate muito certo com esta estimativa de 500 a 1000 casais para a Madeira, que compara com uma estimativa de 5.700 a 8.100 casais para o continente, e o continente é quase 100 vezes maior que a Madeira. Portanto, acho que acho que estas estimativas para a Madeira estão demasiado otimistas. Mas, mais uma vez, não sei se estas bolinhas vermelhas correspondem a uma diminuição real ou se são o resultado de falta de prospecção para noturnos. Não sei, sinceramente, dizer como é que foi feita a prospecção. De qualquer forma, as bolinhas vermelhas dominam, quanto a isso não há dúvida. uhum. Uma coisa também que me saltou aqui à vista com esta espécie é, considerando que ela até tem, digamos, agora pensando na distribuição global, ainda até tem uma distribuição bastante razoável, que apanha aqui a nossa Europa toda e a África subsaariana, e a África do Sul, Madagascar, e também alguns Arábias e não sei quantos. Agora, o que é que me deixa assim uma certa coisa? Que, de um modo geral, sendo esta espécie uma espécie residente, e nós já temos visto, de um modo geral, as espécies residentes acabam por ser as espécies que formam as tais populações ou, 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 ou mais restritas, e esta tem uma distribuição vastíssima para uma ave que é residente. Como é Bom, que isto se explica? bem, para começar é preciso dizer que ela tem uma distribuição vastíssima, mas que até há 10 anos a distribuição era se calhar 3 vezes maior, porque Sim, certo, por causa da questão dos splits que houve nas houve espécies, não aqui uns foi? splits, porque esta espécie, ou melhor, uma espécie muito próxima que era considerada subespécie, ocorre nas Américas e na Ásia, no Sudeste Asiático. A das Américas foi separada e chama-se Tito. Epá, agora está-me a falhar o nome, espera aí. É Tito Furcata, exatamente, que é a americana, era Tito Alva Furcata, agora é Tito Furcata, e depois a oriental é a Tito Javânica. Javânica vem de Java, que se distribui então pelo Sudeste Asiático até à Australásia e ao Sudoeste do Pacífico. Enquanto que a Tito Furcata está na América do Norte, Central e do Sul. Portanto, antes desta divisão, a Tito Alva era uma espécie praticamente cosmopolita, presente em todos os continentes, menos na Antártida. Após o split, ou seja, a separação,
A titualba, naquilo que corresponde atualmente a esta espécie, distribui-se pela maior parte da Europa, exceto no norte, e pelo norte da África, Médio Oriente, África subsaariana, Madagascar e várias ilhas do Atlântico. Agora, o residente, é verdade que ela no mapa do Birds of the World aparece como residente, mas isso não é inteiramente verdade, porque sabe-se que há aves que fazem movimentos. Por exemplo, o Birds of the Iberian Peninsula, que é o livro que eu já referi noutras conversas, do Eduardo de Ruana e do Ernesto Garcia, que fala das aves de Espanha e de Portugal, eles referem várias coisas interessantes. Eles dizem as corujas das torres são provavelmente muito sedentárias, embora os juvenis dispersem mais que os adultos e em todas as direções. Portanto, dispersam, aliás, isso acontece com muitas espécies. A maioria das recuperações são... Provavelmente à procura de territórios para eles, não Sim, é? sim. Epá, e os juvenis gostam de passear, de explorar, não é? Quer dizer, é como as pessoas, os jovens também gostam de andar para aí a explorar, não é todos, mas muitos, de andar a explorar novos territórios. Sim, como aqueles que agarram na bicicleta e vão não sei para onde com Exato. o comboio, não é? Portanto, Pois. é normal, faz parte da curiosidade da juventude, isso acontece com as aves também. E eles dizem uma coisa engraçada, e este exemplo acho que te vai agradar particularmente. A maioria das recuperações são num raio de 50 quilómetros do local do ninho, mas algumas aves anilhadas como crias viajaram algumas centenas de quilómetros, como o caso de uma que foi desde Cáceres até Setúbal, 257 quilómetros. Portanto, aparecem juvenis em dispersão vindos de Espanha, por exemplo. E depois sabe-se também, graças à anilhagem, que alguns indivíduos da Europa Central ocorrem na Península Ibérica durante o inverno. Há 49 recuperações de aves na Península Ibérica, anilhadas noutros países europeus como crias. A maioria delas em França, Alemanha, Países Baixos e Suíça. E também houve um caso de uma anilhada na Grã-Bretanha que foi recuperada em Espanha. Portanto, não sendo a maioria, porque provavelmente uma grande parte da população é sedentária, sabe-se que há chegada de indivíduos invernantes à península. Além disso, há uma espécie, há uma subespécie que ocorre mais no leste da Europa, que é a Titualba gutata, e a Titualba gutata, embora os limites com a Titualba alba, que é a nossa, se confundam um bocadinho, mas a Titualba gutata apanha o centro e o leste da Europa, mas há registros de Titualba gutata, ou pelo menos com as características dessa subespécie em Espanha, e até houve em Madrid, no País Basco, registros de casais mistos, ok? Portanto, mas já sabes, isto das subespécies às vezes há alguma intergradação e as fronteiras nas distribuições às vezes são um bocadinho difusas. Portanto, isto para dizer o seguinte, embora a espécie seja dada como residente, nem todos os indivíduos são sedentários e há alguns que podem fazer movimentos bastante expressivos. E depois esta espécie, sendo muito sedentária, aquelas populações mais isoladas acabam por desenvolver características diferentes e de maneira que esta espécie tem umas 10 subespécies ou coisa assim que valha, não é? Tem 10 subespécies agora, porque no passado, antes daquela separação, aquilo Ainda eram mais. eram 28 a 32 pelo mundo todo. Agora, como as americanas e as asiáticas já foram colocadas numa espécie diferente, atualmente temos 9 subespécies da Titualba, sendo que na Europa temos duas, que é a Titualba alba, que é a nossa, e a Titualba gutata, que é no leste, e depois há uma série delas insulares. Há a Titualba ernesti na Sardenha e na Córsega, a Titualba erlangeri, que é em Creta, em algumas ilhas gregas, em Chipre e em certas zonas do Médio Oriente. Depois a Titualba schmitzi na Madeira, a Titualba gracili rostris nas Canárias, a Titualba poensis vem de Pó, ou de Fernando Pó, que é a ilha do Bioco, que fica ali no Golfo da Guiné, que também ocorre nessa ilha, e na África continental subsaariana,
e a Titualba de Torta, em Cabo Verde, a Titualba tomensis, em São Tomé. Portanto, uma série delas em Ilhas Atlânticas. Agora, relativamente à da Madeira, gostava de dizer aqui umas curiosidades, já agora. Esta Titualba Schmitzi é uma homenagem a uma figura que eu já referi em alguns webinários, que era o padre Ernst Johann Schmitz, um padre alemão que depois fugiu da Alemanha durante as perseguições que houve aos clérigos e que se refugiou na Madeira. E ele viveu muitos anos no Funchal e deu um contributo inestimável no final do século XIX para a ornitologia madeirense. Ele descobriu e descreveu várias, não sei se fez a descrição formal, mas pelo menos ele descobriu várias espécies e subespécies da madeira, deixou muitos registros, e o holotype, portanto o holotipo, ou seja, o espécime tipo desta Titualba schmitzi, foi um macho recolhido em 16 de abril de 1898 pelo padre Schmitz, e leva o seu nome, é Titualba schmitzi. O que me deixou um bocadinho intrigado foi descobrir que este espécime tipo está preservado no Museu de História Natural em Nova Iorque. Fiquei a pensar, então a ave foi recolhida na Madeira por um alemão, o Funchal até tem um Museu de História Natural. Como é que aquele exemplar, aquele espécime tipo vai parar a Nova Iorque? Não faço ideia. Não Mas sei, mas é bem viajado. é viajado, quer dizer, e descobri que há. Pois não sei explicar, não sei a história, não faço ideia, mas descobri que havia aqui uma série de outros, havia uma série de outros casos em que isso acontece de outras, por exemplo, das Canárias, que é o Titualba gracile rostris, o espécime tipo também foi parar ao Museu de História Natural de Nova Iorque, portanto, provavelmente há muitos outros. Se calhar nessa época não haveria lá o tal museu no Funchal, levaram essas coisas para Nova Iorque e para outros países e depois por lá ficaram, imagino eu. Mas pronto, descobri isto hoje e achei um bocadinho surpreendente. Esta espécie não foi descrita pelo Carlo Linneu, para ser um bocadinho diferente. A Tito Alba não foi descrita pelo Scopoli em 1769 em Itália. E talvez pelo facto de que, como eu disse há pouco, a Coruja das Torres distribui-se pela Europa, mas não pelo norte. Ela está praticamente ausente da Escandinávia, não quer dizer, ocorre um bocadinho no sul, mas não é frequente, e portanto eventualmente terá escapado ao Linneu inicialmente, e depois, como eu já referi em outras conversas, houve outros naturalistas que se interessaram pelo sistema que o Linneu descreveu, ou o sistema que ele criou, e começaram a descrever outras espécies. Eu, por acaso, estou aqui a consultar no EBBA2, no Atlas Europeu, e continua a não haver na Escandinávia, a não ser mesmo no extremo sul. Portanto, elas não sobem muito para o norte, e então foi o Scopoli que descreveu, mas com o nome Strix alba, porque Strix era o nome dado pelo Linneu às primeiras corujas que ele descreveu, por exemplo, a Strix aluco, e então a Tito é também colocada como Strix alba, que basicamente significa coruja branca. O género Tito depois é cunhado mais tarde, e, e ela acaba por ser transferida, até porque não só é um género diferente, como inclusivamente é uma família diferente, porque há duas famílias de rapinas noturnas, é a família Titonidae, que reúne as corujas das torres, que são cerca de 16, acho eu, e a Strigidae, que reúne todos os outros mochos e corujas e bufos. E já agora, antes que isso passe e fique esquecido, onde é que fizeste essa observação? Olha, ainda bem que perguntas, porque isto é um aspecto que a gente não se pode esquecer, porque eu já reparei que sempre que eu me esqueço de mencionar isso, Alguém aparece se queixa, alguém não é? aparece alguém a comentar lá no YouTube a dizer que faltava eu referir onde é que vi a espécie. E então vou contar, porque esta tem uma história muito engraçada. Isto foi em junho de 1989. Eu tinha ido mais uma vez
passar 2 dias à Ria de Alvor, às instalações da Associação Rocha. Desafiei o meu amigo Alberto, que era um rapaz da minha idade que eu conheci na Associação de Astrónomos, que eu também me dedicava à astronomia, e ele depois, quando soube que eu gostava da observação de aves, começou -se a interessar pelo assunto também, e disse, olha, não queres vir até ao Algarve? Vamos até ao Algarve para fazer umas observações, e ele foi comigo, e no regresso, depois de passarmos lá 2 dias, eu já tinha ido a Castro Verde, falei disso na conversa dos Grous pela primeira vez em dezembro de 88, pensei, quero voltar a Castro Verde para ver o que é lá. E então saímos do Algarve, ao pé da Mexilheira Grande, que é ao pé de Lagos, no comboio noturno, porque havia um comboio que fazia a ligação noturna do Algarve para Lisboa, já não há, e que vinha pelo interior, por Castro Verde e Beja. E então, nós às 11 da noite enfiámos mais as nossas bicicletas no comboio na Mexilheira Grande e fomos até Castro Verde. Saímos em Castro Verde, nós desembarcamos para aí às 3 da manhã, ou a que horas é que o comboio lá passava, que aquilo era à meia da noite, 2 ou 3 da manhã. E ficámos ali pela estação até ser dia. A estação estava aberta, porque aquilo passavam lá comboios durante a noite, estava lá o chefe, o pessoal da estação, estava lá o pessoal assim na conversa, e nós ficámos ali 2 ou 3 horas acordados, ali entre a sala de espera e o largo em frente à estação. A estação de Castro Verde, é preciso explicar, chama-se Castro Verde de Almodóvar, fica assim no meio de um descampado, ao pé de uma minúscula localidade chamada Carregueiro, que se desenvolveu ali em redor da estação, e estávamos nós, eram pai 4 da manhã, estávamos ali em frente à estação e de repente eu ouço aquele grito e começo a olhar e vejo assim um vulto branco a passar. Foi assim uma coisa completamente inesperada. É preciso dizer que nesta altura, em 89, não era como hoje em que nós vamos ao eBird ou falamos com outros observadores e sabemos onde é que há as espécies. Em 89 não havia quase informação publicada, eu nunca sabia onde é que ia encontrar as espécies novas. E então de vez em quando tinha estas surpresas. Então passa uma coruja por cima, eu falei com o Alberto, disse, olha aqui isto, uma coruja, não sei o quê, começámos a ver no livro, chegámos à conclusão que era a coruja das Torres, e o pessoal da CP estava ali pela estação, acharam piada, nós começámos a conversar com eles e eles explicaram que eles lhe chamavam a coruja azeiteira. E a coruja azeiteira, que é um dos nomes também referido por alguma bibliografia, tem a ver com aquela crença antiga que é mencionada no texto que eu li no início da conversa, da autoria do Rei Júnior, coruja azeiteira, porque havia aquela crença que ela ia à noite beber o azeite das candeias das igrejas. E porquê? Porque elas muitas vezes nidificam ou refugiam-se nos campanários. As pessoas viam as corujas entrar à noite, numa altura em que as igrejas nem sequer eram iluminadas, e então achavam que aquilo era assim um fantasma que ia lá de noite beber o azeite das igrejas. Depois, quando perceberam que era uma coruja, continuaram enfim, a perpetuar este mito. E então ele explicou que era a coruja azeiteira. E eu também expliquei que havia outra espécie de coruja, que era a coruja do mato, que eu já conhecia, já tinha registado, e ele, pelo canto, ele reconheceu, essa é outra, essa é a coruja margarida. Esse nome eu nunca mais ouvi, esse da coruja margarida, mas ficou-me deste episódio em Castro Verde. Essa também é novidade para mim. Pois, eu nunca tinha ouvido, talvez seja um nome usado naquela região. Portanto, a coruja das Torres apareceu-me às 4 da manhã na estação ferroviária de Castro Verde, quando passa assim um indivíduo aos berros por cima do largo da estação. Foi assim também uma observação memorável e inesperada. Fica aqui a história. Olha, nós nunca fizemos nenhum webinário sobre esta espécie. Ainda, mas espero que lá cheguemos. Espero que lá cheguemos. Já fizemos sobre o moço de No orelhas. entanto, há alguns recursos no canal do Aves de Portugal no YouTube que são interessantes e que referem a esta espécie, não é? Identificação de rapinas noturnas, sim. Já fizemos sobre o moço de orelhas e sobre o bufo real, pelo menos, mas temos que fazer em E breve. também tens um de Os Sons da Noite. Também tenho os sons da noite, que não fala só de rapinas noturnas, mas também fala, sim. Bem E tens lembrado. um de Observação Noturna. E tenho a observação noturna. Portanto, apesar de tudo, ainda há umas coisinhas Há feitas, né? algumas coisas que podem ver no canal Aves de Portugal, exatamente. Mas não tens os links para isso na página do Aves de Vou Portugal. deixá-los nos comentários ao vídeo no YouTube, que já houve pessoas que pediam para passar a fazer isso também. Ok? Olha, Gonçalo, vamos terminar esta conversa por aqui. Vamos deixar muito tema para debater na segunda volta, porque esta tem aqui de certeza muita mais conversa para fazer isto. É verdade, sim. Não tocámos, por exemplo, no aspecto das adaptações fisiológicas desta espécie ao voo noturno e ao voo silencioso
É enfim, verdade. Tem que ficar para a segunda volta. fica para a próxima ronda. Olha, Ah, reparei agora que esta é a segunda conversa a passar a barreira dos 30 minutos e a conversa anterior também, em que isso aconteceu também foi com uma ave noturna que foi com Noite e Boa. Portanto, não há dúvida que as aves há noturnas muita coisa para falar há sobre muita elas. coisa para falar. Portanto, olha, É temos que verdade. ficar por aqui. Obrigado, então. Até à próxima, Obrigado, Zé. Gonçalo. Obrigado a todos. Voltaremos em breve.